Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais para o teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que eu queira mais. Glória a Deus. Estar ao teu lado, estar ao teu lado. Graças a Deus. Graça e paz, igreja. Amém? Você está feliz com Jesus? Pode se assentar. Eu estou muito feliz com Jesus. E minha esposa era para estar aqui comigo, mas devido ao problema de saúde, ela teve que ficar. E foi até bom, porque a estrada está... Nós pegamos a estrada com muita chuva, com muito veículo na estrada, um perigo. Eu ia vir sozinho e o Alex veio junto comigo. Louvo a Deus, irmãos, pela vida do irmão Alex, que está ali. Fica de pé, Alex. Quem não conhece você, o Alex pertence à Igreja de Deus Pentecostal do Brasil, está lá com a gente. Seja bem-vindo. Você é um estranho aqui nesse lugar, tá? Brincadeira, você é bem-vindo neste lugar. Fica ali só para eu cantar uma canção. Pode ser? Pode cantar? Pode. Se eu não te incomodar, eu gostaria que você se colocasse de pé e nós iremos cantar aquela... Eu gosto muito desta canção, Grande é o Senhor. Deus, Ele é tão bom, irmãos. Ele é tão bom que você pode pecar hoje, e ainda que você peque hoje, quando chegar amanhã, segunda-feira, você vai levantar da sua cama, você vai orar, você pede perdão a Deus e Ele te perdoa. Se você pecar na terça-feira e você levantar na quarta-feira pela manhã pedindo perdão a Deus, Ele te perdoa. Se você pecar na terça, na quarta Ele te perdoa. Se você pecar na quarta, na quinta Ele te perdoa. Se você pecar na quinta, na sexta, Ele vai te perdoar. Todos os dias Ele vai te perdoar. Sabe por quê? Lamentações diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, pois elas se renovam a cada manhã. Grande é o seu amor. Grande é o seu amor. Em dó, em sol, em lá, em mim. Em mim. Glória a Deus. Toda a igreja está alto? Tá? Então abaixa para ré.
A gente canta em Ré. E lá vai ficar muito baixo. Não, eu quero em Ré. Tem Ré? Grande é o Senhor e muito digno de louvores. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Vocês estão fora do tom. Olha lá, batejando. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, pois sobre nossas vidas confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, toda a igreja. Grande. Vamos nos preparar para a mensagem desta noite. Sai aí do teu lugar, dê um abraço em pelo menos 3 pessoas. Vamos fazer isso? Eu também faço isso. Abraça 3 pessoas que estão perto de você. Vamos abraçar. Grande. E que nos ajuda. Vamos você, né? E agradecer-te, pois sobre nossas vidas confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. E agradecer-te, pois só em nossas vidas infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A igreja mais uma vez, queremos o teu nome engrandecer. Queremos toda a igreja e agradecer-te em nossas vidas infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno, pois só
maravilhoso é esse que temos? Um Deus que pode tudo. Um Deus que pode fazer absolutamente tudo. Um Deus que não deve favor para ninguém. Um Deus que olha para você com um olhar de misericórdia e ternura. Um Deus que olha para você com um olhar ágape, que foi apresentado. Você não teria como pagar este amor. Você não teria como justificar este amor. Mas por causa da infinita misericórdia dele, por causa da infinita misericórdia do Senhor, é que estamos aqui. E nós podemos dizer isso novamente. Pois só Tu és o Deus eterno. Mas agora levante as suas mãos para os céus e diga isso. Diga isso ao Senhor. Pois só Tu és o Deus eterno. Pois só Tu és o Deus eterno. Oh Deus eterno. Oh, aleluia. Diga isso ao Senhor. Abra o peito. Aumente o volume da sua voz. Aumente o volume da sua voz e diga isso bem alto ao Senhor. Pois só Tu és o Deus eterno. Deus eterno. E céu, e céu, e céu. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus bem forte. Pode se assentar. Eu já contei aqui diversas vezes. Eu nasci no berço cristão. E a gente que nasce no berço cristão, muitas vezes somos cobrados. Nós que nascemos no berço cristão, nós somos cobrados. Porque as pessoas querem que sejamos iguais. Aquelas pessoas que estão lá em cima do púlpito. Meu pai me cobrava muito. Minha mãe cobrava muito. Minha mãe nem tanto, mas meu pai sim. Meu pai, por ser militar também, a cobrança era pior. Meu pai era mais rígido. Meu pai era um homem muito exigente em todas as questões. Para estudar, para esporte. O trabalho nem tanto. Porque o meu pai ele exigia que a gente estudasse. Então eu não precisei trabalhar na minha infância. Mas o meu pai ele cobrava muito a questão do estudo. E eu digo isso para você, que estude, irmãos. E é nesta noite eu quero falar sobre isso. Porque nós escolhemos um dia servir a Jesus. Eu não preparei nenhuma mensagem para as mães. Todas as datas para mim, elas são simplesmente uma data. Tá bom, irmãos? Não quero que você me leve a mal, mas todas as datas para mim, elas são datas e eu preciso amar a minha mãe todos os dias da minha vida. Independente de uma data fixa, independente de um período, eu tenho que amar a minha mãe. Muito embora minha mãe não esteja mais aqui, mas eu preciso amar a minha esposa, que é a mãe dos meus filhos. Eu preciso respeitá-la, amá-la. Eu preciso dar a ela todo o conforto desta vida. E minha esposa é uma esposa maravilhosa, irmãos. É uma mãe abençoada. É uma mãe virtuosa. Minha esposa é uma mãe para os meus filhos. E às vezes eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, olha, minha esposa é a minha segunda mãe. Não, a minha esposa ela é a minha esposa. Ela é a minha esposa, ela não é a minha segunda mãe. Ela é a minha esposa. É a mulher que eu amo,
para poder estar comigo pro resto da minha vida. Amém? Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 1. Daqui uns dias eu vou começar a falar inglês aqui, irmão. Falar com a Júlia por inglês. Lá em cima. Eu estou fazendo aula de inglês, vou ficar craque nisso, hein? Meu professor é bom. Júnior, você está com um paletó lindo. Gostei. Está parecendo um pastor. Não está não, pastor Marcos? Seu filho está parecendo um pastor. Olha que paletó lindo. Quando eu crescer, eu quero ter um desse. Você me dá um? 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 1. Toda a igreja, vamos ler? Como está escrito ali na parede, ó. Toda a igreja, numa só voz. 1, 2, 3. Diga mais uma vez, tá bom? 1, 2, 3. Sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Mais uma vez para você gravar. Sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Quem está dizendo estas palavras? Quem? O apóstolo Paulo. Ele dirige essas palavras para a igreja de Corinto. Paulo estava na cidade de Atenas. Ele sai de Atenas, ele vai para a cidade de Corinto, ele fica nesta cidade por um período de aproximadamente 1 ano e 6 meses. Ele começa a observar como aquela igreja ela tem se comportado diante do Senhor. Paulo está preocupado com a igreja que não é dele. Paulo está preocupado com a igreja que é de Cristo. Paulo não está preocupado com a estrutura da igreja daquele lugar. Paulo não está preocupado se a igreja ela está bem ornamentada, pintada. Não era isso. Paulo não está dizendo para paredes, sede meus imitadores. Paulo está dizendo para um público, para um alvo, para pessoas. Paulo está dizendo para homens. O apóstolo Paulo está dizendo para mulheres. O apóstolo Paulo diz para crianças, jovens. Sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Por que Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto? Percebam que a igreja de Corinto é uma igreja portuária. Era uma igreja que ficava próximo dos portos. Era uma igreja que vivia completamente distorcida daquilo que a palavra de Deus estava ensinando. Era uma igreja influenciada pelas coisas deste mundo. Uma igreja influenciada pela imoralidade, pelo pecado, pelo orgulho. As coisas do mundo estavam influenciando aquela igreja a perder a graça de Deus. Perceba que Paulo sai de Atenas. Ele poderia muito bem ter ficado em Atenas, irmão Ernesto. Mas ele não saiu de Atenas à toa. Irmãos, quando Deus ele resolve fazer coisas dentro da igreja, é porque a igreja ela precisa destas questões. Quando Deus começa a mexer dentro da igreja, Ele não faz nada para prejudicar o seu povo, porque a igreja é dele, o povo é dele. Por isso ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, a igreja do Senhor. Jesus disse para Pedro: Pedro,
Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja tem um dono, sim ou não? A igreja tem um proprietário. Posso ouvir o amém? Sim. A igreja tem alguém que zela dela lá de cima. Ele olha lá de cima e ele vê como está a igreja. Então ele começa a mexer dentro da igreja. A igreja de Corinto, ela estava vivendo estas questões. Corinto era uma importante cidade da antiga Grécia, localizada na região de Acaia, entre dois mares. Corinto era uma... Preste atenção, irmãos. Corinto era uma cidade comercial, cultural, era uma cidade política e muito influenciado pela idolatria e pela imoralidade que acontecia naquele lugar. Todos nós já assistimos filmes aqui de guerra, quando os Estados Unidos lançam algum filme de guerra, que os marinheiros descem nos portos, e antigamente as mulheres ficavam esperando aqueles marinheiros chegarem, né? Os marinheiros chegavam e as mulheradas ficavam ali esperando aqueles homens fortes, bonitos, todo elegante. Por quê? Porque havia uma cultura de prostituição. Agora, pasme, irmãos. A igreja de Corinto, ela vivia estas mesmas questões. Eram crentes. Eram pessoas que estavam dentro da igreja. Eram homens e mulheres que estavam cantando, cultuando, lendo a palavra e ouvindo um pregador. Mas esta igreja tinha um grande perigo, um grande problema. A igreja estava sofrendo por causa do pecado que estava entrando dentro da igreja, ou o pecado já estava dentro da igreja, pastor Marcos. E como Deus é um Deus cuidador, que cuida da igreja, ele prepara o apóstolo Paulo, que está lá em Atenas, tira Paulo lá de Atenas, faz com que ele vá na segunda viagem até a cidade de Corinto, ele se estabelece em Corinto, e o primeiro discurso de Paulo, ele diz: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Imitaram quem, Paulo? O que nós devemos imitar neste homem? Imitar a fé, a perseverança, imitar o ministério da pregação, imitar o ministério das missões, imitar o ministério do evangelismo, do cuidado, imitar o ministério de estender as mãos e ajudar quem está caindo, porque Paulo não foi para lá para afundar a igreja. O apóstolo Paulo, ele vai para aquele lugar para restaurar a igreja, porque a igreja precisa ser restaurada. Quantos creem nisso? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Só você que crê nisso. Essa igreja de Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo. No livro de Atos, capítulo 18, versículo 1, irmão Ernesto, se você puder colocar para mim, por gentileza. Atos capítulo 18, versículo de número 1. Nós iremos encontrar que depois disso, Paulo, ele partiu de Atenas e chegou até Corinto. Irmãos, como Deus tem se preocupado com você. Talvez você possa não gostar da família onde você nasceu. Uma vez a pastora Regiane falou isso para mim. Porque eu tinha os meus problemas, irmãos. Eu tinha os meus demônios internos. Eu tinha os meus pesadelos. Eu tinha aqueles demônios que me assombravam. Por que meu pai era tão duro comigo? Por que meu pai era tão radical comigo? E se não fosse o meu pai, talvez eu não seria o que eu sou hoje. Meu pai pode ter sido o pior pai deste mundo, mas para mim, ele foi um pai que me ensinou como viver nos caminhos do Senhor. Amados, eu quero dizer para você nesta noite, que muitas vezes você esteja pensando, por que tal coisa, por que algumas coisas...
acontecem na minha vida? Por que tem que ser desta maneira? Por que tem que ser desse jeito? Entenda que Deus, Ele está te lapidando para colocar você em patamares maiores do que você está, porque se você não aprender desta maneira, você não pode chegar lá na frente. A vida com Deus é um aprendizado. A vida com o Senhor é um aprendizado diário com Ele. Hoje eu pedi a Bíblia para o irmão Ernesto ali. Ele falou: pastor, o senhor tem um celular. E nós estamos aqui, ó. Você não quer levar a Bíblia em folha para a igreja, trazer. Mas você pode trazer o seu celular. Você não quer ler a Bíblia em papel de manhã cedo, mas você pode abrir o seu celular e ler a Bíblia pela manhã. Irmãos, você tem que viver todos os dias novidade com Deus. Senão você sempre vai ficar ali na expectativa de algo acontecer e nada acontece porque você não tem comunhão com o Senhor. Você pede para Deus falar com você, mas você não quer ler a palavra, porque... Aliás, queridos, quando eu dobro o meu joelho, eu falo com Deus. Mas quando eu abro a Bíblia, Deus fala comigo. A maior profecia que você está vendo nesta noite é a palavra de Deus. A maior profecia que você está ouvindo nesta noite é a palavra do Senhor. Nós vamos ler em Atos capítulo 18, versículo 1, que diz: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ele saiu. Meu irmãos, às vezes é importante você sair de onde você está para você poder alcançar um patamar mais elevado na sua vida. Eu não estou falando que você tem que sair da igreja, não é da igreja, é sair da vida de comodismo. Vida de comodismo. Porque senão tudo para você não tem sentido. Nós cantamos vários hinos aqui. Se você não cantou com amor, você foi apenas um religioso dentro da igreja. Se você não glorificou a Deus com amor, você foi apenas mais um religioso dentro da igreja. Deus não quer religiosos dentro da igreja. Deus quer adoradores dentro da igreja. A Bíblia diz que Deus, ele está em busca de verdadeiros adoradores. Sabe por que ele diz esta expressão? Eu estou em busca de verdadeiros adoradores, porque se dentro de uma igreja ele está buscando verdadeiros adoradores, quer dizer que dentro da igreja também existem os falsos adoradores. Aleluia. Se dentro da igreja, pastor Marcos, tem os verdadeiros adoradores, então dentro da igreja tem os falsos adoradores. Mas ele está buscando. Ele está andando no meio da igreja. Ele anda no meio da igreja. Ele anda no meio dos 7 castiçais, como diz Apocalipse. Ele anda no meio da sua igreja. Ele não fica do lado de fora, ele não fica aqui na frente, ele não fica lá atrás. A Bíblia diz que ele anda no meio da igreja buscando verdadeiros adoradores que adorem a ele em espírito e em verdade. Eu estou com luta, mas vou adorar. Estou com problema, mas vou adorar. Perdi minha esposa, mas vou adorar. Estou na enfermidade, mas eu vou adorar. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que ele quer. É isso que Jesus quer. Que adoremos a ele em espírito e em verdade. O que vai acontecer da porta para fora, eu não sei, mas enquanto eu estou aqui dentro, eu vou adorá-lo. Como diz o corinho, né? Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. É isso, irmão, eu estou passando pela luta, mas vou continuar adorando. Estou passando pela prova, mas vou continuar adorando. O que importa é adorar. Aleluia.
E a preocupação do apóstolo Paulo era esta, porque a igreja não era a igreja de Corinto, não era a igreja de um homem, não era a igreja de um ministério, mas era a igreja de Cristo. E ele sai lá de onde ele está, lá em Atenas. Ele pega o barco, navio, sei lá o que ele pega, mas ele vai para Corinto. E a mensagem dele é: sede meus imitadores. Quem você tem imitado, irmãos, na vida cristã? Hoje de manhã eu preguei esta mensagem. Eu já contei aqui, eu sempre treino judô e jiu-jitsu. Desde os meus 13 anos, meu pai me colocou no judô e eu gostei. Treino até hoje. E fui para o jiu-jitsu. Saí de uma academia e fui para outra. E conheci meu professor. Preste atenção, irmãos. Por que nós devemos ser imitadores? Preste atenção no que eu vou te falar. Esse rapaz que hoje tem dado aula para mim e para o meu filho. Estava evangelizando ele e ele falou assim para mim: pastor, gosto muito do senhor. Eu fiquei 10 anos em uma determinada igreja. E eu peguei uma infecção no fêmur da minha perna direita. Eu fiquei 62 dias. Fiz 5 cirurgias. Porque nasceu um tumor no fêmur do osso da minha perna direita. Durante 62 dias, o meu pastor, que eu era líder de célula, eu cantava, eu fazia visitas, eu era ativo dentro da igreja, sempre fui dizimista fiel, sempre fui um colaborador da igreja. Mas em 62 dias que eu fiquei no hospital, o meu pastor sequer me deu uma ligação. Quando eu saí do hospital, o pastor bateu lá na porta da minha casa para querer fazer uma visita para mim. Eu escutei a voz do pastor e falei para o meu pai: manda esse pipipi, papapá, que eu não quero ver ele aqui na porta de casa. Irmãos, que tipo de pastores nós temos sido para a igreja do Senhor? Que tipo de pastores nós temos sido dentro da igreja? Que tipo de homem, de mulher você tem sido para as... E aí não cabe eu falar aqui do pastor, a figura do pastor. Eu quero colocar você na primeira pessoa do singular. Como você tem se comportado lá fora? Como tem sido a sua vida lá fora? Porque nós podemos apontar tantas coisas, mas se eu não olhar para mim mesmo e não perceber que eu tenho falhas, que eu tenho erro, que eu tenho os meus problemas, não adianta eu falar, mas eu não me consertar, eu preciso me consertar. Esse homem, ele falou: pastor, eu nunca mais quero ir para uma igreja evangélica, porque o pastor não foi me visitar. Esse pastor, ele não foi na minha casa, ele só foi quando eu saí do hospital. E sabe para onde ele foi? Aí ele conheceu uma mulher. A mulher levou ele para uma casa de umbanda. Aquela mulher acolheu ele e disse: filho, preste atenção. Filho, hoje eu não vou te atender, porque você está muito carregado. O diabo conhece ou não? Sim ou não? Sim ou não? Hoje você está muito carregado, mas está aqui, ó, você vai comprar isso. Lá na sua casa você vai tomar um banho. E depois de uma semana, eu vou começar a cuidar de você. Preste atenção, irmão. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Não é isso que diz Paulo? Este homem falou assim: pastor, eu não vou para a igreja mais, eu não vou no terreiro, mas esta mulher, ela é a minha mentora espiritual, porque foi ela que me tirou daquela vida. Olha como o diabo tem enganado, olha como o diabo tem cegado,
Olha como o diabo tem ferido as pessoas e elas não entendem. E ele tirou a blusa dele e falou assim: pastor, olha aqui, ó. Esse aqui é o meu preto velho. Esse aqui é a minha Iemanjá. Isso aqui é mais uma entidade que eu tenho. E aqui nas minhas costas, pastor, é o meu Zé Pilintra que me cuida. Você percebe que esse homem ficou 10 anos. 10 anos. Mas agora ele está servindo do outro lado. Ele é mais uma vítima daqueles que disseram: não olhe para mim porque eu tenho falhas. É mentira! É mentira! Muitas pessoas estão dizendo: não olhe para mim, olhe para Jesus. Não! Paulo está dizendo: olhem para mim, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Nós precisamos ser o bom exemplo de Cristo para a nossa comunidade. Nós precisamos demonstrar, não importa se a pessoa tem dinheiro, se ela é pobre, se ela é rica, se ela é branca, se ela é negra, não importa se ela é loira, não importa quem seja, Deus não te olha desta maneira, Deus não te mede desta maneira, Deus, Ele conhece o teu coração. Glória a Deus. Então Paulo, ele fica preocupado, porque a igreja estava sendo destruída. A igreja estava sendo arruinada. E sabe qual era o maior problema dessa igreja? Em 1 ano e 6 meses, Paulo ficou ensinando esta igreja. 1 ano e 6 meses, Paulo fez com que o jogo virasse. Porque um homem cheio do poder de Deus, ele muda a história de um ambiente. Um homem cheio de Deus, ele muda uma cidade. Um homem cheio de Deus, ele tem o poder de influenciar outras vidas. Paulo ficou 1 ano e 6 meses naquele lugar. A igreja tinha divisões internas, partidarismo. Irmãos, preste atenção nesta mensagem, queridos. Nós estamos numa transição. Está aqui o pastor Júnior não é melhor que o pai dele. O pai dele não é melhor do que ele. Eu não sou melhor que o pastor. Eu não sou. Mas se você não entender o reino espiritual, você vai ficar rodeando igual aquele povo no deserto que chegava. Mas por que Moisés é assim? Por que Moisés é desse jeito? Por que Moisés é preferido de Deus? Por que Moisés ele tem esse privilégio? Não tem nada a ver com isso. Aliás, quando Miriam e Arão começaram a conversar com Moisés, porque Deus, porque você é isso de Deus, isso, aquilo. Moisés falou assim: olha, calma aí, vamos devagar, irmão. Deus te dá sonhos, mal você interpreta. Deus te dá revelações e mal você interpreta. Deus falando com Moisés. Aí Deus fala assim: só que com o meu servo Moisés é diferente. Eu falo olho no olho, boca na boca, bafo no bafo. Ele me entende, eu entendo ele. Você está percebendo o grau de intimidade com Deus? Não é o tempo de casa que você tem que faz você ser íntimo de Deus. É o tempo que você gasta com o Senhor que te leva à intimidade com Deus. É o tempo que você tem com Deus. E Paulo vai para um lugar que a igreja tinha divisões internas, partidarismo. Eu vou ficar com fulano de tal, tá errado. Tinha imoralidade, pecado sexual. Paulo foi lá para corrigir. A igreja orgulhosa, a igreja de Corinto. Uma igreja que tinha confusão no culto. Quem vai tocar hoje? Quem vai cantar hoje? Você não pode cantar porque você não está aqui. Você não pode fazer isso porque sua barba é grande. Você não pode tocar porque você não tem cara de... Irmãos, não tem nada a ver disso.
Não se trata disso. Se trata de intimidade com Deus. A igreja precisa entrar no concerto com Deus. Paulo veio para isso. Paulo veio para exortar a igreja. Você quer ir para o céu? Imagina Paulo pregando, vocês querem ir para o céu? Muda o comportamento de vocês. Vocês querem ir para o céu? Parem com as fofocas dentro da igreja. Vocês querem ir para o céu? Pare de ficar saindo com tanta gente por aí. Vocês querem ir para o céu? Para de fazer confusão na porta da igreja. Você está entendendo, amados? A igreja de Cristo. A igreja tem dono. Quando você fala daquele velho careca ali, ó, de cabelo branco, quando você fala desse barbudo aqui, ó, irmãos, você não sabe o peso que está caindo na sua vida. Quando o povo chegou e falou assim para Israel, nós queremos um rei. Isso é forte que eu vou te falar. Anota. Nós queremos um rei. Saul foi lá consultar a Deus. Deus, ô Senhor, eles estão me rejeitando e estão pedindo um rei. Imediatamente Deus falou com ele, ei Samuel, não é a você que eles estão rejeitando. É a mim que eles estão rejeitando. É a mim que eles estão rejeitando. Sabe por causa de quê? Por causa dos filhos de Samuel. Mas eles esqueceram da unção que estava sobre o homem. Deus não tira. Você pode se perder, mas Deus não tira. Quem está entendendo, diga amém. Por isso Paulo escreve a carta de 1 Coríntios não para ofender ou denegrir a imagem ou a reputação de alguém, mas ele escreve esta carta para corrigir erros, para ensinar maturidade, restaurar a unidade. Diga comigo assim, olha, corrigir erros. Fala mais alto, irmão, por favor. Corrigir erros. Ensinar maturidade. E restaurar a unidade da igreja. Quantos querem viver isso? Eu quero. Irmãos, olha que igreja linda. Estava ali atrás, a irmã falou para mim, ó pastor, como que está a nossa igreja agora? Linda. E quem pintou? O pastor. E quem ajudou o pastor? Deus desceu do céu, veio aqui pintar junto com ele. A igreja é feita sozinha? Vou dar uma lapada na igreja, eu posso. Mas não coloque isso no vídeo, pode cortar. Você pode criticar o seu pastor, mas mete a mão na massa e vem ajudar ele. Vem ajudar. Você pode falar mal, mas vem ajudar. Você pode criticar, mas pega a vassoura e vem varrer. Paulo, então, ele vem para a igreja para corrigir os erros, ensinar a maturidade, restaurar a unidade da igreja. Quem é que não tem problema? Quem é que não tem luta? Quem não tem dificuldade? Vocês não conheceram o pastor Zé Maria, mas eu caí no pecado. Eu caí no pecado. Era um cara muito namorador. Feio, mas namorava. Eu tinha cabelo na época, irmão. Um dia eu fui bonito. Verdade. Você está rindo, Jeff, mas um dia eu já fui bonito. Meu pastor Zé Maria, pastor Marco, pastor Zé Maria já está com Cristo. Ele descobriu que eu estava no pecado. Sabe o que ele fez comigo? Me colocou diante da igreja, irmão Marcelo. E falou para a igreja, ó, Genilton aqui, que é no pecado, está namorando, foi se engraçar com a menina, vai ficar na disciplina 2 anos. 2 anos. Eu quero que ele conte para a igreja o pecado que ele cometeu.
Olhei para a cara dele, pastor, o senhor quer mesmo? Ele falou, quero. Porque você foi orientado a primeira e a segunda vez, agora desta vez você vai falar para a igreja o que você fez. Vai fazer isso hoje? Vai fazer isso com a igreja? O errado é você. Você é processado. E olha, Paulo, irmãos, ele sai lá da igreja de onde ele estava, para ele corrigir erros, ensinar maturidade. Será que você está realmente crescendo na graça e no conhecimento com Jesus? Será que viver aqui dentro da igreja é você crescer com Jesus, ser restaurado a igreja? Porque esse é o motivo dele dizer, sede meus imitadores, vamos parar com as brigas, vamos parar com as facções, vamos parar com o pecado dentro da igreja, vamos fazer a igreja caminhar, vamos fazer a igreja andar, a igreja precisa avançar, a igreja não precisa ficar parada, nós temos que andar. A igreja precisa andar, precisa caminhar. Você sabe qual é a meta da IDPB para o Brasil esse ano? Sabe qual é a meta? Você tem que ganhar 15% da igreja que você tem aqui dentro hoje. Quantos membros tem aqui na igreja? Você tem que ganhar 15% de 60 membros. É a meta da igreja. Nós temos que ganhar pessoas, nós temos que mover o corpo de Cristo em direção às ruas e levar a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que liberta. O levanta e anda está nas mãos da igreja. Glória a Deus. O levanta e anda. Coloca para mim, por favor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Anota esses 3 versículos que eu vou te falar e estou encerrando minha palavra. Anote essa referência. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Olha o que diz. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam e que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. Viver unidos. Eu não gosto de fulano de tal, mas você tem que viver unido, porque lá no céu você vai encontrar com ele. Eu não quero pensar igual ele pensa, mas você tem que pensar, porque você vai entrar no céu junto com ele. E Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, vocês precisam ter o mesmo pensamento. Glória a Deus. Sem facção. Segunda coisa, 1 Coríntios 1,10, ele diz que ele está exortando contra as divisões dentro da igreja. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 ao 20, irmã Fernanda, por favor. 1 Coríntios 6, 19 ao 20. Paulo está falando do corpo como templo do Espírito Santo. Há 4 anos atrás eu tive um princípio de infarto. Fiquei 4 dias na UTI. Depois, um tempo atrás, foi o irmão Marcelo, o Júnior, a Cícera, a Nete lá em casa. Eles foram tomar um café comigo lá. Irmãos, se qualquer um quiser tomar um café comigo, a porta de casa está aberta, viu? Só ligar, pastor, estou indo aí, pode ir. Vai ser bem recebido, irmãos. Minha casa está aberta para todo mundo. Para todo mundo. E esse foi o Marcelo, conversando comigo, falou, e o pastor, acho que tá passando mal. Tá passando mal. O pastor não está bem não, não estou bem mesmo não. E aí eu sentado lá na mesa, na cadeira para tomar o café, e estava assim, ó. Falei, Júnior, ora por mim que eu acho que eu vou morrer. Eu tô mal. Eu estava tendo um outro princípio de infarto. E fui para a vigília. E na vigília, pulando, cantando, gritando. Chegou lá no hospital, primeira coisa que a médica fez,
tira toda a roupa, vai sentar, vai deitar naquela mesa lá, e você está tendo um princípio de infarto. Fica aí. Fica aí. O que você fez? Nada. O que você faz? Nada. Você pratica esporte? Pratico. O que você faz? Isso. O que você está tomando? Veneno. Tomando veneno. Pô, aí a médica falou assim, me ajuda. Você quer tomar isso? Aí eu levei o medicamento para ela, estou tomando isso daqui, ó. Pô, me ajuda. E aí voltou na minha cabeça esta palavra que eu vou ler aqui com vocês. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmo. Você precisa cuidar do seu corpo. Não é para cuidar do corpo do irmão, é para cuidar do seu corpo. Não é para cuidar do corpo da irmã, é para cuidar do seu corpo. Deus te deu um corpo para você cuidar dele. Irmãos, eu tenho 1,70 m, eu estava com 94 quilos. 94 quilos, 1,70 m. Se eu fosse do tamanho do Enzo, que tem 2 metros, estava beleza, irmãos. Mas 1,70 m, pastor Marcos, com 94 quilos. Pode isso, irmã Rose? Não pode. E aí a gente tem que esperar ficar doente, quase morrer, para melhorar nossas atividades. E a Bíblia está dizendo que nós somos templo do Espírito Santo. Foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Glorifique a Deus com o seu corpo. E a última parte que eu quero falar com vocês é 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 1. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver o amor, serei como sino que tine ou ressoa, ou como símbolo que retine. Eu dei esse exemplo aqui, ó. Vai aí, Jeff, dá uma batida no prato aí. Pronto, passou. Agora bate no prato mais nesse daqui, ó. Passou. Se eu não tiver o amor, serei como o sino que fica... Bate, mas o som já vai. Ele está dando este exemplo. Nós não podemos ser momentâneos no nosso amor. Eu tenho que aceitar você do jeito que você é. Com amor eterno. Porque onde eu vou morar, você vai morar também. Quem vai morar no céu comigo, levante a sua mão. Só você que vai morar no céu. Eu vou te ver lá. Se a gente tiver alguma coisa, é a hora de a gente se resolver. Você está entendendo, amados? Quem está entendendo? Se você não se encaixar dentro disso aqui, ó. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver o amor, irmãos, não adianta. Não valeu de nada. Você ficou 50 anos dentro da igreja e não resolveu nada. Não resolveu nada, absolutamente nada. A expressão "sede meus imitadores" também fala, como também eu sou de Cristo, escrito pelo apóstolo Paulo para orientar os cristãos a seguirem um exemplo de vida baseado no caráter de Cristo. Paulo está dizendo, eu sou imitador de Cristo. Por quê? Porque Cristo não fala mal de ninguém. Cristo não reprova a minha vida porque eu sou pobre ou porque eu não tenho dinheiro. Cristo não olha para mim apreciando o meu sapato, porque meu sapato não condiz com a igreja que eu estou. Cristo não olha para mim porque as minhas roupas são simples. Você está entendendo, amados?
Quantas igrejas que você não pode entrar, porque as primeiras cadeiras é reservado para a elite da cidade. Vou contar para vocês aqui, ó. Eu participei de um seminário de um pastor muito famoso. Vou falar o nome dele, depois você corta. Foi um trabalho muito edificante, irmãos, muito edificante. Mas ali na frente sentada a elite, a nata. E aí alguém falou assim, olha, tá aqui, irmãos, ó. O irmão acabou de dar uma oferta de 5 milhões para a igreja. Você não entendeu errado, não. 5 milhões para a igreja. O que isso vai acrescentar na minha vida, pastor? O que isso vai acrescentar para você? Eu não preciso falar, irmãos, do tamanho da sua oferta, daquilo que você faz. Não. Deus está vendo em secreto. O que eu preciso é cumprir isso daqui, ó, que está escrito lá em Coríntios capítulo 13. São esses requisitos. O amor. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver o amor, serei como sino que ressoa ou como símbolo que retine. Não serviu para nada, é momentâneo. O som bateu e ele já passa, mas o amor permanece. Fique de pé em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. O foco do apóstolo Paulo era a humildade, santidade. O foco do apóstolo Paulo era o amor, a obediência. O foco do apóstolo Paulo era serviço ao próximo, renúncia ao pecado e perseverança na fé. Paulo sabia que muitos cristãos não ainda estavam ainda aprendendo sobre Jesus. Então ele se ofereceu como um exemplo prático da vida cristã. É isso que nós precisamos. Amar nossos irmãos e não ficar fazendo com que ele saia da igreja. Irmãos, não está na hora de nós perdermos pessoas. Não está na hora. Hoje eu conversei com uma irmã da nossa igreja. Foi ontem, no culto de mulheres. O pecado, ele tira pessoas de dentro da igreja, irmãos. Eu estou ali no Santa Cruz junto com a minha esposa. O Marcelo conhece, de vez em quando ele está sempre com a gente lá, o Marcelo Júnior. O Alex está lá, agora ele vê. Nós reformamos a igreja dos pés à cabeça, irmãos. Investi um dinheiro pesado, altíssimo ali. Nós não tínhamos ninguém ali. Tudo por causa de um pecado. E as pessoas ficaram revoltadas com aquilo. Mas não saia, irmãos. Não saia da igreja. Permaneça no lugar onde você está. É aqui que Deus te colocou. Amém ou não? É aqui que o Senhor te colocou. Eu quero cantar com vocês uma canção que fala sobre estas questões. Quero ser como criança. Podemos cantar, João? Quero ser como criança. Te amar pelo que és. Se você quiser sair do seu lugar para colocar a mão no ombro de alguém aí, ó, faça isso. Mas não coloca no ombro da sua família, não. Vai aí alguém que você não conhece, você não tem tanto contato. Canta junto com ele esta canção. Vamos cantar esta canção, Quero Ser Como Criança. E depois eu passo a palavra para o pastor Júlio. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Eu queria que você saísse do seu lugar, irmãos. Eu sou um pastor que movimenta a igreja. Então eu queria que você saísse daí, de onde você está. Toda a igreja, vamos adorar ao Senhor. Como criança,
te amar pelo que é. Aleluia. Para a inocência de acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me dependente, deixo simplesmente não posso viver, não posso, aleluia, longe do teu amor, aleluia, Senhor, não posso viver longe do teu amor, aleluia, Senhor, não posso viver longe do teu amor, Senhor. É isso que a igreja precisa, desse abraço, mas sem fingimento. Olha que hipocrisia. Vamos voltar lá depois, no começo? De amor, abraça-me, 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 Senhor, com seus braços de amor. Eu quero ver a igreja agora cantar essa canção. Quero ser toda a igreja numa só voz. Voltar à inocência de acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu amor, Senhor, não posso viver Senhor, não posso viver longe do teu amor, Senhor, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Com seus braços de amor, abraça-me, abraça-me, abraça-me. Glória a Deus. Com seus olhos fechados, igreja. Com seus olhos fechados. Enquanto o grupo está fazendo esse fundo musical, eu quero que você faça uma introspectiva dentro de você mesmo. Aí onde você está. Perceba que Deus está falando neste lugar, não é de hoje. O que é que precisamos mudar em nossas vidas? O que precisamos mudar como homem, como mulher, no caráter, no posicionamento? O que precisamos mudar? Talvez seja difícil para você, talvez seja dolorido, mas é um processo. É um processo de Deus para a sua vida. É um processo de Deus para a minha vida. Nossa vida precisa estar alinhada ao propósito do céu. A nossa vida precisa estar alinhada aos cuidados de Deus. Nossa vida precisa estar alinhada ao propósito da palavra. Se tudo que fizermos, colocarmos Deus em primeiro lugar, a Bíblia diz que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Qual é o seu problema nesta noite? Qual é a sua dificuldade nesta noite? É o perdão? Então saia do teu lugar e perdoa. É o abraço? Sai do teu lugar e abraça. Deus não quer uma igreja ferida. Deus não quer uma igreja machucada. Deus quer uma igreja viva, onde Ele possa entrar. Deus quer um lugar onde Ele pode entrar. Deus quer entrar dentro deste lugar. Deus quer habitar dentro deste lugar. Deus quer fazer morada neste lugar. Deus quer abençoar este lugar. Deus quer abençoar. Vamos deixar Deus fazer isso. Vamos deixar Deus agir neste lugar. Roba la bashara bakara bashara. Chegara ya candoro soi candarabai. Rabanora candara soi canderesha. Era da la basuri andara bashara. Kemaya sora candarasi. Chora mandara kayasi. Roma na la basara bashara. Aleluia. 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 Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Glória a Deus. Amém, gente. Glórias a ti, Senhor. Amém. Volte para o seu lugar, mas não se assente. Pode voltar para o seu lugar. Esse lugar precisa de você, irmãos. Essa igreja precisa de você. Essa igreja precisa das suas orações. Essa igreja precisa de você. Nós precisamos um dos outros. Não dá para você vencer sozinho. Impossível. Mas se nós somos uma família do Senhor,
a gente consegue vencer. Vocês têm uma igreja